Diante de uma situação de estresse, o cérebro ele reage como se houvesse uma situação real de perigo. Isso acontece porque uma parte mais primitiva do cérebro, chamada de amígdala, ela identifica a ameaça e aí então dispara um alarme antes mesmo de a gente ter consciência do que está acontecendo. A amígdala se comunica com o hipotálamo e com a hipófise, que é uma glândula localizada nessa região aqui do cérebro. A hipófise, por sua vez, ela libera um hormônio que estimula as glândulas adrenais, que fica ali acima da região dos rins, e é nelas que são produzidos dois hormônios responsáveis pela essa resposta ao estresse, que é a adrenalina e o cortisol. A adrenalina ela é liberada de forma rápida, acelerando os batimentos cardíacos, aumentando o açúcar no sangue e intensificando esse estado de alerta. Logo depois entra em ação o cortisol, que ele é um hormônio mais lento e duradouro. O cortisol ele aumenta a produção de energia, direcionando essa energia toda para o cérebro e para os músculos. Ele também atua na consolidação de memórias, ajustando essa resposta ao medo. Por isso que muitas vezes a gente evita certas situações. É como se o cérebro utilizasse dessa memória para poder nos alertar, dizendo: olha, você já passou por essa situação antes, né? Então é melhor evitar. Enquanto esse sistema de sobrevivência está ativo, o córtex pré-frontal, que fica localizado nessa região do cérebro, que é responsável pela lógica e pelo autocontrole, ele fica temporariamente menos ativo. Por isso que durante a ansiedade, não adianta a gente ouvir algumas frases como se acalma, pensa positivo, isso é um exagero, porque o cérebro não está nesse modo de racionalizar, mas sim de buscar essa proteção. Nesse estado, o corpo inteiro, então, ele entra em ação. O coração ele começa a acelerar para bombear mais sangue para os músculos, principalmente nessa região das pernas e do braço, para poder reagir ou correr, né? A respiração ela fica mais ofegante para poder captar mais oxigênio em menos tempo. As pupilas elas se dilatam para poder ampliar esse campo de visão. A atividade digestiva ela diminui, porque a digestão não é uma prioridade nesse momento de ameaça. E isso explica aqueles enjoos que muitas vezes as pessoas costumam sentir nesses momentos. O suor ele aumenta para poder regular essa temperatura. Os músculos eles ficam mais tensos e os vasos sanguíneos eles se contraem para poder reduzir possíveis sangramentos. E todas essas reações fisiológicas, então, elas têm uma função. Elas foram essenciais ao longo da evolução humana para poder garantir essa sobrevivência em situações reais de perigo. O problema é que esse mecanismo ele foi projetado para funcionar de forma pontual e não o tempo todo como costuma ocorrer. Quando o cortisol permanece elevado por longos períodos, aquilo que era para ser proteção passa a se tornar então prejudicial. Imagina o cérebro trabalhando de forma intensa o tempo todo. Isso gasta muita energia, cerca aí de 20%. Por isso que as pessoas que estão o tempo todo em alerta costumam se sentir muito exaustas e com baixa energia. Então, muitas vezes o perigo ele não está realmente fora, é um perigo real, mas está na forma com que o nosso cérebro interpreta essas situações do dia a dia. E a boa notícia é que com o tratamento psicológico adequado, o cérebro ele pode aprender que nem todo alarme precisa disparar todas essas funções. Então, com o aumento de consciência e com o autoconhecimento, é possível ter mais controle sobre as situações.